Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O que é o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre a percepção, ação e evolução dos espíritos, que é uma continuidade da aula 14. Então aqui a gente já começa a falar sobre o mundo espiritual ao nosso redor. Kardec ele afirma que o mundo espiritual nos envolve permanentemente. Ou seja, nós temos espíritos ao nosso redor de forma permanente. Não tem um horário fixo para eles ficarem, não tem uma situação específica. Os espíritos convivem conosco. Os espíritos eles não são seres abstratos, eles são seres reais. Então, o que ocorre? Um espírito ele não é um análogo de uma planta, de uma pedra, um ser abstrato. É um ser como nós, só que sem a parte material. Sem o corpo físico. E a convivência entre espíritos e seres humanos encarnados aqui na Terra ocorre o tempo todo, e a influência deles também, seja essa influência positiva ou negativa. Entender isso amplia a nossa visão de existência e da interação entre os mundos. Então, quando a gente passa a considerar que dentre nós existem outros seres que pensam como nós e podem influenciar o nosso pensamento, muda um pouco a nossa visão aí de mundo. Indo aqui para o próximo slide, nós vamos falar sobre a percepção e a sensibilidade dos espíritos. Então, o espírito, quando ele está liberto da matéria, ele amplia as suas capacidades perceptivas. O que isso significa? Se nós, quando encarnados, algumas pessoas se comovem com situações, por exemplo, a gente vê uma criança passando fome, um idoso sendo maltratado, para muitas das pessoas isso mexe com a gente. Para um espírito, isso mexe o dobro ou o triplo do que mexeria normalmente se ele tivesse encarnado. Por quê? Porque ele é sensível energeticamente. Ele é sensível, muito sensível. Então, eu já falei em algumas aulas anteriores que, às vezes, quando uma pessoa morre, o corpo físico de uma pessoa cessa, e essa pessoa não está mais presente fisicamente com a gente porque ela morreu. Quem era apegado a essa pessoa fica muito, mas muito triste, fica um luto eterno. E eu entendo que é normal as pessoas ficarem, dependendo do nível de apego, o luto é uma coisa assim muito profunda, muito triste, com certeza. Não se enganem que se aquele espírito tinha a mesma afeição por você, ele vai sentir a sua tristeza. E se a tua tristeza é angustiante, para ele vai ser 3 vezes mais, porque ele está bem sensível. Alguns espíritos, até quando desencarnam, eles não acordam meio que imediatamente. Eles ficam num estado letárgico ali, para às vezes não sentir o baque que é a energia das pessoas sentindo saudade. Além dessa sensibilidade aumentada, um espírito, quando ele desencarna, ele também desbloqueia algumas capacidades que nós, como encarnados, não temos. Por exemplo, ter visões, visão do futuro. Então, ele volta a ter algumas funcionalidades que, quando encarnado, não tinha. Uma outra coisa também que é importante, os espíritos eles percebem nossos pensamentos diretamente. Então, é uma das capacidades que nós recuperamos quando desencarnamos, quando viramos espíritos. E por isso que nós temos que estar sempre vigiando os nossos pensamentos. Não foi à toa que Jesus falou, orai e vigiai, Vigiai os seus pensamentos também. Porque esses pensamentos podem atrair espíritos afins. Que são espíritos afins? São espíritos que se identificam com a sua energia, com a sua forma de pensar, de falar, de viver. E se a pessoa tem uns pensamentos meio impróprios, e aí eu digo impróprio intenções que não são boas, também vai atrair espíritos dessa mesma qualidade. Então, por isso que é importante a gente manter os nossos, na medida do possível, e vamos torcer para que sempre que possível, não ter pensamentos aí muito degradantes, aqueles desejos de coisas ruins para as pessoas, por exemplo. Nesse slide agora nós vamos falar sobre a presença e a influência dos espíritos. Então, a presença espiritual é constante, desempenha um papel importante na vida mortal da humanidade. Sim, Por quê? Aqueles espíritos, como eu falei, tem espírito bom e tem espírito não evoluído, Não tem espírito ruim no sentido de não ser evoluído, Então, o que ocorre aí? Esses espíritos vão influenciar a gente. Se é um espírito bom, responsável, evoluído, ou que não precisa ser o terceiro anjo do universo, mas se é um espírito minimamente evoluído, se é um espírito responsável, esse espírito de alguma forma ele vai te orientar a fazer o que é mais responsável,
o que vai causar menos prejuízo para você e para as pessoas ao seu redor. Se é um espírito não tão evoluído, ele vai botar lenha na fogueira, literalmente. Então, se você tem alguma intenção ruim, se é um espírito ruim, ele vai te influenciar no sentido de, botar lenha na fogueira para você levar a vias de fato que você quer fazer. E vai te prejudicar. E ele não tá nem aí. Ele quer ver você sofrendo igual a ele, né? Assim como temos pessoas encarnadas que ficam felizes com a desgraça da alheia, quando você se coloca no mesmo padrão vibracional delas, né? Tem espíritos exatamente com a mesma intenção, né? Então, essa presença espiritual, ela tem um papel muito importante, muito forte na nossa vida. Deus não é injusto. Então, assim como nós temos seres que nos perturbam, também temos seres que nos mostram o caminho correto. E cabe ao nosso livre-arbítrio escolher o que eu quero fazer, né? E o aprendizado vem dessa escolha, né? Então, através da sintonia, nós atraímos espíritos afins às nossas disposições íntimas. Então, se eu tenho uma disposição para as coisas elevadas, né, eu vou atrair espíritos elevados. Se eu tenho uma disposição para as coisas não tão elevadas, e eu não vou citar aqui porque de coisa não tão elevada todo mundo tem exemplo, né? Eu vou atrair espíritos com essa mesma característica, né? Ele vai ser meu parceiro de fazer, ele ou ela vai ser meu parceiro de fazer coisas erradas, né? Então isso, como falando novamente, a importância de vigiar os seus pensamentos, as suas atitudes, né? Essa convivência a gente não tem que temer. Eu tenho um espírito do meu lado que está me influenciando. Sempre teve, desde que você nasceu, né? Não precisa temer, né? O que eu recomendo esteja cada vez mais consciente do que move as suas escolhas, né? Quando eu escolho tomar uma decisão, porque a nossa vida é a vida humana, a vida encarnada é uma vida de decisões. Quando eu escolho tomar determinada decisão e essa decisão me prejudica ou prejudica alguém, por que está me motivando a tomar essa decisão, né? É um sentimento nobre, é um sentimento de perturbação, para tentar justamente entender aonde que está a influência deles nisso, né? Mas não é motivo para temer, porque isso ocorre desde sempre, tá? Tudo planejado. E agora, no próximo slide, nós temos aí a persistência das afeições. Então, nada do que é verdadeiro se perde com a morte. O que isso significa? As afeições verdadeiras, elas continuam. Então, se aquele sentimento que você tinha por aquela pessoa que faleceu era algo realmente legítimo, esse vínculo vai permanecer. Se era algo que não era tão legítimo, esse vínculo se desfaz. E é bom para ambos os lados, né? Por quê? É menos um laço, né? Que só teve sentido naquele momento, que foi bom naquele momento, para evoluir. Mas depois, cada um do seu lado. Isso quando não é um vínculo, né? Um vínculo verdadeiro. Não digo verdadeiro, mas vamos falar assim de forma... Um vínculo como é que eu posso dizer? Um vínculo de outras existências, talvez? Ou um vínculo forte que se formou naquela existência, né? O ponto é, mesmo após a morte, a afeição permanece, né? Então, os espíritos que nós amamos vão continuar a nos amar, vão tentar nos apoiar, né? E quando tem uma lembrança afetuosa, aí que esse apoio continua acontecendo, né? Então, a reciprocidade desse vínculo cria uma ponte de harmonia entre os planos, né? Ou seja, quando existe, né, algo legítimo, vira-se uma ponte. Por quê? Porque aquela pessoa que está encarnada frequentemente vai receber visitas ou vai visitar aquele espírito que desencarnou em sonhos, né? Às vezes até uma aparição persistente, através de sonhos, de pessoas queridas, conversas, isso tudo acontecendo em sonho, às vezes, né? Às vezes a presença é quando a pessoa tem alguma mediunidade ou quando ela precisa receber uma comunicação mais direta, às vezes literal, pessoalmente, literalmente, né? De pessoa para espírito. Mas o ponto é, se a persistência, né? Se existe afeição, a comunicação vai continuar ocorrendo, né? Não da maneira como era antes. E indo aqui para o slide 5, a diversidade moral e intelectual dos espíritos, né? Então, assim como tem pessoas de diferentes graus de sabedoria e bondade na Terra, também existe no plano espiritual. Então, assim como temos seres angelicais encarnados aqui que só fazem o bem, só buscam fazer o bem, né? Pessoas às vezes nem conhecidas aí da mídia que fazem coisas maravilhosas, né? Aquela pessoinha que você conhece no seu bairro, que ajuda um monte de gente e que o YouTube não conhece, né? Não tem muitos seguidores, mas está fazendo coisas maravilhosas, né? Então, assim como temos seres bons e ruins aqui na Terra, pessoas boas, também temos espíritos bons e ruins, desencarnados, né? Então, a diversidade moral e intelectual é exatamente a mesma que a gente encontra aqui. Como dito em várias aulas anteriores, o espírito nada mais é do que uma pessoa desencarnada,
né? Ele preserva os pensamentos, a vibração e um adicional de que agora ele consegue ler pensamentos, sentir, né, sensações que encarnado ele não sentia, né? Então, também temos, né, a parte boa, a parte ruim, né, daquele ser que desencarnou aí, continua existindo, né? Então, os espíritos evoluídos, eles irradiam virtudes, enquanto outros ainda trazem limitações. Então, os espíritos evoluídos, só a presença deles você sente que muda, dá uma paz interior. Aqueles pensamentos ruins que ficam te atormentando o dia inteiro, quando você está na presença de espíritos evoluídos, esses pensamentos somem por um instante. E você começa, o seu lado bom, o seu lado que quer ver as coisas de forma positiva, começa a aparecer na sua mente. Quando tem um espírito evoluído presente, é uma paz, ninguém quer guerra com ninguém. As pessoas ficam mais reflexivas, refletindo nas coisas. E isso é, né, aquela coisa legal da convivência com os espíritos, né? Por quê? Se você está num ambiente pesado, né, você vai ficar constantemente com aquele peso, aqueles pensamentos. Se você vai para um lugar, né, para um lugar mais leve, você vai sentir nitidamente a diferença. Então isso é o quê? A evidência da influência dos espíritos, né? E como um outro ponto também aqui, tocando ainda nesse slide, como que a gente percebe a diversidade moral e intelectual dos espíritos? Através das comunicações. Você vê espíritos falando de coisas maravilhosas e vê espíritos falando coisas deploráveis. E também tem espíritos que gostam de se passar por seres evoluídos para falar um monte de abobrinha, para levar a gente à confusão, né? E isso ocorreu na época de Kardec, ocorreu antes de Kardec e ocorre até hoje. Você pega uma comunicação de um espírito tentando se passar por um espírito evoluído, você vê que ela não tem sentido nenhum. Ela é repleta de palavras bonitas e zero sentido, né? Então, é importante também frisar isso, né? Que através das diferentes tipos de comunicação, você consegue identificar ali o quão evoluído é aquele espírito que está se comunicando. E indo agora aqui para o nosso slide final, né? Aula curta hoje. Vamos abrir aqui todos os tópicos. Então, a primeira coisa que a gente falou, o mundo espiritual convive conosco de maneira constante. Temos espíritos ao nosso redor, né? Alguns sentem a presença deles, outros não. O mais normal é não sentir, até porque se você sentisse a presença de todos os espíritos ao seu redor, você não teria paz, né? São diferentes qualidades de pensamento. Normalmente o que você vai sentir é aquele que se afiniza mais com seus pensamentos. Espíritos possuem percepções ampliadas e sensibilidade profunda. Sim, quando nós desencarnamos, nós ganhamos, né? Nós retomamos, na verdade, né, alguns superpoderes aí, entre aspas, né? Então, nós conseguimos perceber as intenções, nós conseguimos ler pensamentos, a sensibilidade é muito profunda. Então, se a gente pensa se você está triste aqui, você tem um sentimento, você triste, desencarnado é 3 vezes pior, né? Então, e a mesma coisa para felicidade, para paz também, né? Se você tem uma paz, quando você desencarna, sua paz aquela sensação de paz é 3 vezes maior, né? 3 vezes eu estou jogando aqui um número hipotético, tá, gente? Só para explicar que a sensibilidade é muito maior. A presença espiritual é parte natural da vida, isso ocorre, sempre ocorreu e vai continuar ocorrendo até que Deus diga que não, entendeu? Então, assim, não tenha medo, porque você convive com os espíritos desde o dia que você entrou no útero da sua mãe, você era um espírito, né? Então, é natural da vida, apesar da ciência ainda não conseguir provar, né? Um dia vai entender que o espírito é mais um elemento da natureza. O espírito é mais um estado do ser humano, vamos dizer assim, né? Na verdade, é o contrário, desculpe. O espírito, o ser humano é uma fase do espírito, vamos dizer assim. As afeições verdadeiras continuam além da morte. Então, aquela pessoa que você tinha tanta afeição e aquela pessoa também tinha afeição por você, um vínculo, né, muito feliz, com certeza isso vai continuar além da morte. Tá? Aquela pessoa ela vai continuar olhando para você, ela vai continuar querendo saber como você está, vai continuar querendo te ajudar, né? Da maneira dela, da forma que for permitido para ela. O progresso dos espíritos é gradual e reflete sua jornada evolutiva. Então, né, não é assim, o espírito, a pessoa morreu, foi para o céu, virou anjo. Não é assim que ocorre, né? É uma evolução gradual, né? E reflete a jornada evolutiva. Então, se é um espírito que está recente nas encarnações como um ser humano, né, ele tem um grau evolutivo. Se é um espírito que já viveu muitas encarnações como humano e provavelmente já está indo para o próximo estágio, é um outro grau evolutivo,
né? Isso vai se refletir na sua jornada evolutiva, vai se refletir na sua energia, vai se refletir na maneira como ele se comunica, vai se refletir em muitas características que esse espírito vai ter, né? Então encerramos aqui mais um estudo da aula 14, né? Nós falamos sobre a percepção, ação e evolução dos espíritos, e na aula 15, que vai ser uma aula assim bem mais direta, não vamos ter mais divisões em partes aí, nós vamos falar sobre como nos comunicamos com os espíritos, como é feita essa comunicação, né? Então aguardo vocês na próxima aula e muito obrigada aí pela sua visualização.